Boa tarde, graça e paz do Senhor para todos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer nesse dia de hoje. Estou aqui no horário de almoço, olha a camisa da empresa, tá vendo? Chique, né? Mas amém, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus esteja visitando, né? Nos visitando, nos enchendo da graça, do poder dele, sabedoria, nos dando autoridade, né? Um espírito de autoridade, de ousadia e principalmente amor, fé, né? Porque tem que ser casado o amor com a fé e a obra. A obra sem amor de nada adianta, né? E sem a fé também não vai adiantar muito. Então nós temos que andar com essas três, né? Juntos, os três têm que estar juntos, igual nós temos que confiar no nosso Jesus, pedir discernimento e interpretação para ele, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie, nos direcione, né? E pedir a Deus que nos fortaleça a cada dia. Então, os três têm que estar sempre também juntamente conosco e nos dando sabedoria. Um nos dá sabedoria, autoridade, né? Um nos dá a direção certa, que é o Espírito de Deus. Ele nos direciona. Se você for em algum lugar e no meio do caminho, na sua trajetória, você sentir algo forte assim no seu coração, volte, não vá. Se você for, vai dar errado, né? Então, ele é o Espírito de Deus te falando que aquele caminho, aquela direção, não vai te levar para um lugar certo. Não vai dar bons frutos. Então, você tem que retroceder, ainda que você duvide, porque muitas vezes a gente fala, isso é de mim, isso não é de mim. Não, é o Espírito de Deus falando no profundo com você. Então não tema. Uma vez eu temei e me dei muito mal. Então a gente muitas vezes se dá mal por causa dessa situação, né? Porque muitas pessoas falam, mas como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo face a face? Não, mas Ele fala no profundo com você. E o Espírito Santo também, né? Então nós temos que estar atentos a ouvir a voz do nosso Deus e do Espírito Santo e do nosso Jesus. Amém? Eu vou deixar alguns versículos aqui no livro de Hebreu capítulo 2, a partir do versículo 1. E aqui no capítulo 2 o contexto vai dizer assim: a importância da diligência. Aleluia. Então aqui ele está falando sobre a importância, né, de nós estarmos sempre ali atentos, né? E observando o que nós vamos fazer. E fazer o que é certo, né? E diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós devemos nos desviamos dela. É exatamente o que eu estava falando aqui, né? O que o Espírito de Deus nos conduz, temos que prestar atenção, observar, para nós não desviar ou fazer o que é errado. Aqui a palavra está confirmando o que eu comecei a falar, né? Então, direcionada por Deus, porque se Deus não falar conosco, nós não vamos ficar sabendo, porque a nossa inteligência veio por Ele, Ele quem nos fez, Ele quem nos conduz, Ele quem nos dá capacidade, Ele já nos preparou da forma certa. Nós temos que dar o quê? A continuidade daquilo que já está em nós, que foi o que nosso Deus colocou em nós, né? A nossa mente tem uma capacidade que nem nós mesmos conhecemos, mas se nós buscarmos, nós vamos contemplar aquilo que Deus já nos deu. Olha que Deus lindo, né? Deus nos fez de uma forma extraordinária. Nós é que muitas vezes não sabemos aproveitar tudo que temos. Aí a gente fala, nossa, mas aquela pessoa é tão inteligente. Deus não fez você menos inteligente do que aquela pessoa. Aquela pessoa está com a inteligência que Deus deu para ela e que deu para mim e para você. Ela só fez pôr em prática. Coisas que nós não fizemos muitas vezes, né? E aí a gente olha às vezes e fala, por que aquela pessoa é tão inteligente e eu não sou? Porque a gente não colocou em prática o que Deus já nos deu, né? E aqui fala sobre a diligência, né? Ter cuidado, observar, para não dar passos errados, para depois não se arrepender. E diz assim o versículo 2, porque se a palavra falada pelos
anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justiça reta, recebeu a justiça retribuída. Então, ou seja, se nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, se nós fazemos algo errado, nós vamos ter aquela recompensa, né? Ou seja, vamos ser cobrados segundo o que nós fizemos. Não adianta. E aqui está dizendo, os anjos falou e nós já contemplamos em muitas pessoas. E aqui na palavra também, né? Ela também o que os anjos falou confirma aqui dentro da palavra. E diz assim, como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouvimos. Ou seja, se Jesus falou e fez, ela foi anunciada antes, mas depois foi confirmada. Os nossos olhos contemplam, né? Tudo que a palavra do Senhor fala é verídica, ou seja, é verdadeira, né? Então nós temos que estar atentos a obedecer, a ministrar a palavra, tanto na vida das pessoas, como também na nossa. Porque quando eu e você pegamos uma palavra dessa aqui e ministramos para a pessoa, nós estamos sendo ministradas primeiro. Depois é que as pessoas são ministradas. Mas a primeira ministração vem para aqui, ó. Para quem está ministrando ela. Nós temos que pôr em prática, observar, porque tudo que está escrito na palavra do Senhor, tanto no Velho como no Novo Testamento, aconteceu com aquelas pessoas. E tem testemunho. E nos dias de hoje também, nós vemos os testemunhos de que Deus ele é real, de que Deus ele é verdadeiro, e aquilo que ele faz, que ele fala, ele se cumpre. Pode passar 10, 20, 30 anos, mas vai se cumprir. E muitas vezes nós esperamos por um longo tempo, né? Porque nós somos rebeldes, somos teimosos, né? E aqui para encerrar o versículo 4, diz assim, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Aleluia. Distribuídos por sua vontade. Então aqui fala no Pai, no Filho e no Espírito, né? Glória a Deus por isso, porque foi o que eu comecei a falar aqui, né? Direcionada por Deus, né? Então, aqui Deus testifica no Espírito e também no Filho, né? Glória a Deus por isso. Então, aqui a palavra está dizendo que tudo que foi falado por Ele, os olhos contemplaram e viram, né? E que o juiz dele, a justiça dele é reta. Então, que nessa tarde de hoje nós vamos meditar, pegue a sua palavra, abre aí sua Bíblia, e lê essa palavra. É um capítulo muito bom. Quando eu chegar em casa, eu vou até terminar de ler esse capítulo. Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Traga essa palavra para você. Ministre a palavra do Senhor na sua vida. É muito bom. A gente ler a palavra do Senhor é maravilhoso. Mas a gente ministrar ela na vida da gente é melhor ainda. É muito bom a gente ser conhecedor da palavra. Que Deus venha nos dar, fazer abrochar em nós, desabrochar em nós. Aquilo que Ele já colocou em nós, né? A sabedoria, a autoridade, né? Discernimento, interpretação da palavra dEle. Porque na palavra de Deus tem todas as armas para nós guerrear, se proteger e ser próspero aqui nessa terra. Enquanto nós vivemos aqui, tem tudo isso na palavra do Senhor. Os livramentos para mim, para minha família, para você, para sua família, para as pessoas que necessitam das nossas orações. Tudo isso nós encontramos aqui na palavra e muito mais. Então que nessa tarde você venha trazer a palavra do Senhor para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo permaneça com cada um de nós.